Numa região remota próxima a um cânion de montanha, um empresário milionário abandona uma mochila rosa infantil entre rochas e arbustos, sem saber que está sendo observado. O que ele não imagina é que dentro da mochila há algo que mudará tudo. Quando um majestoso cavalo branco encontra o objeto abandonado e fareja seu conteúdo, ele se recusa categoricamente a se afastar, permanecendo como um guardião silencioso e relincha desesperadamente para chamar a atenção. Quando seu dono finalmente chega para investigar o comportamento estranho do animal e abre a mochila, a descoberta o deixa em choque total. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. O silêncio do cânion era absoluto, quebrado apenas pelo sussurro áspero do vento entre as rochas vermelhas. Naquela manhã de setembro, quando o sol começava a pintar o céu de laranja e dourado, o empresário Ricardo Mendonça estacionou seu Mercedes preto numa trilha abandonada, longe de qualquer civilização. Seus sapatos italianos, que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano, deixaram pegadas precisas na poeira vermelha enquanto ele caminhava com passos medidos em direção ao precipício. Em suas mãos, um contraste brutal com sua figura imponente de homem de negócios. Uma mochila rosa infantil decorada com pequenos unicórnios e estrelas brilhantes. O tecido colorido parecia gritar contra a paisagem árida, como se protestasse contra o propósito sombrio daquela jornada. Ricardo segurou a alça com firmeza, seus dedos bronzeados contrastando com a delicadeza do objeto que carregava. O cheiro de terra seca se misturava com o aroma selvagem da sálvia, criando uma atmosfera que deveria ser pacífica, mas que naquele momento carregava um peso sufocante. O empresário parou entre rochas e arbustos espinhosos, escolhendo cuidadosamente um local isolado onde nenhum olhar curioso poderia alcançar. Suas mãos tremeram imperceptivelmente quando depositou a mochila sobre a terra ressecada, mas sua expressão permaneceu fria, calculista. Por um momento, ele hesitou, não pelos remorsos. Esses havia enterrado há muito tempo sob camadas de orgulho e ambição, mas pela certeza de que estava tomando a única decisão possível. Sua esposa Helena descobrira tudo 3 semanas antes. As mensagens, os encontros, a gravidez da jovem empregada. O ultimato havia sido claro: ou ele resolvia o problema definitivamente, ou perderia tudo pelo que havia lutado durante 40 anos. Não posso permitir que destrua minha família, murmurou para si mesmo, as palavras sendo engolidas pelo vento quente do deserto. Era uma justificativa que repetia constantemente, como um mantra que deveria apagar a pequena voz em sua consciência que ainda insistia em sussurrar objeções. A mochila permaneceu imóvel sobre a terra, mas de dentro dela veio um som quase imperceptível, um gemido fraco, abafado, que fez o coração de Ricardo acelerar. Ele fechou os olhos com força, forçando-se a não pensar no que acabara de fazer. A jovem Maria havia morrido no parto há apenas 2 dias, levando consigo todos os seus segredos. Agora, só restava resolver o último problema. No horizonte, uma águia planava em círculos lentos, suas asas imóveis contra o céu azul implacável. Ricardo observou o pássaro por alguns segundos, invejando sua liberdade, sua capacidade de voar para longe dos problemas humanos. Ele próprio logo estaria livre, voltando para sua mansão na capital, onde Helena o esperava com um sorriso frio e a promessa de que tudo poderia voltar ao normal. Sem olhar para trás, Ricardo caminhou de volta ao carro, seus passos agora mais apressados, como se fugisse de algo que não queria enfrentar. O motor do Mercedes ronronou suavemente quando ele ligou a ignição, um som de luxo que contrastava grotescamente com o que acabara de abandonar entre as rochas.
O carro desapareceu numa nuvem de poeira vermelha, deixando para trás apenas pegadas já sendo apagadas pelo vento e uma pequena mochila rosa que se destacava como uma ferida colorida na paisagem árida. O silêncio voltou a reinar supremo, mas não por muito tempo. A alguns quilômetros dali, um majestoso cavalo branco levantou a cabeça subitamente, suas narinas se dilatando enquanto captava algo no ar. Seus olhos escuros, profundos como poços de sabedoria antiga, se voltaram na direção do cânion. Algo estava errado, terrível e urgentemente errado. O instinto que havia salvado sua vida inúmeras vezes no passado, agora gritava alarmes silenciosos em sua mente. Havia perigo ali, mas não para ele. Para alguém pequeno, indefeso, que precisava desesperadamente de ajuda. O cavalo branco começou a trotar na direção do vento, seguindo um chamado que apenas ele podia ouvir. O cavalo branco avançou pela trilha empoeirada, com uma determinação que surpreenderia qualquer observador. Seus cascos batiam em ritmo constante contra a terra dura, criando uma sinfonia solitária que ecoava entre as formações rochosas. Álamo, como era chamado por seu dono, possuía uma intuição aguçada que o diferenciava dos outros animais da região. Sentia coisas que outros não conseguiam perceber, pressentia problemas antes mesmo que se manifestassem. Naquela manhã, o cheiro estranho que chegara até ele carregava notas que despertavam todos os seus instintos protetivos. Não era o aroma familiar de animais feridos ou plantas secas pelo sol implacável. Era algo diferente, mais complexo, que misturava fragilidade humana com desespero urgente. Álamo acelerou o passo, suas crinas brancas ondulando ao vento enquanto seguia o rastro invisível que o guiava. A quilômetros dali, na cabana rústica onde viviam há 5 anos, Thomas Oliveira levantou da cadeira de balanço onde cochilava e caminhou até a varanda. Seus 60 anos pesavam mais nos últimos tempos, especialmente nas manhãs, quando acordava esperando ver Clara preparando café na cozinha. 2 anos haviam se passado desde que ela partira, vítima de um câncer silencioso que não deu chances de despedida adequada. Álamo, chamou, colocando as mãos em concha ao redor da boca. Normalmente, o cavalo aparecia no horizonte assim que ouvia seu nome, trotando alegremente em direção à cerca onde Thomas o esperava com cenouras frescas e palavras carinhosas. Mas naquela manhã, o campo permaneceu vazio, apenas o vento respondendo ao seu chamado. Uma preocupação familiar começou a se formar em seu peito. Álamo nunca se afastava tanto da propriedade, especialmente não durante as horas mais quentes do dia. O animal havia se tornado mais do que um simples cavalo após a morte de Clara. Era seu companheiro, confidente e única fonte de alegria em dias que às vezes pareciam intermináveis. Thomas caminhou de volta para dentro da cabana, seus passos pesados nas tábuas de madeira que Clara havia ajudado a instalar anos antes. Cada som na casa ecoava memórias. Cada canto guardava fragmentos de uma vida compartilhada, que agora existia apenas em sua lembrança. Ele e Clara haviam tentado ter filhos durante décadas, mas o destino decidira diferente, deixando um vazio que nem todo o amor do mundo conseguira preencher completamente. Enquanto isso, Álamo continuava sua jornada, seguindo pistas que apenas ele conseguia interpretar. O cheiro se tornava mais forte à medida que se aproximava do cânion, misturando-se com o aroma de rochas aquecidas pelo sol e pequenas plantas que teimavam em crescer entre as pedras. Suas orelhas se moviam constantemente, captando sons que pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum. O cavalo parou subitamente quando avistou algo que não pertencia àquela paisagem árida. Uma mancha rosa brilhante entre as rochas cinzentas, como uma flor impossível que houvesse brotado do chão seco. Álamo se aproximou cautelosamente, seus passos agora mais lentos, mais cuidadosos,
Cada fibra do seu ser animal estava alerta, processando informações que seu cérebro equino traduzia em pura urgência. Quando finalmente chegou perto o suficiente, o cavalo farejou o ar ao redor da mochila abandonada. O cheiro era intenso agora, carregado de humanidade jovem e vulnerabilidade extrema. Álamo baixou o focinho, suas narinas se dilatando enquanto investigava aquele objeto estranho que alguém havia deixado no meio do nada. Foi então que ouviu um som fraco, quase imperceptível, que vinha de dentro da mochila. Um choro abafado, desesperado, que fez cada músculo do seu corpo se tensionar. O cavalo branco recuou um passo, depois dois, mas algo mais forte que o medo o fez retornar. Seus instintos gritavam que ali havia vida, vida que precisava de proteção. Álamo se posicionou ao lado da mochila e começou a relinchar alto, um som que cortou o silêncio do cânion como uma lâmina. Era um chamado primitivo, urgente, que ecoou pelas rochas e se espalhou pelo vale. Não sabia como, mas sabia que precisava trazer alguém até ali. O tempo estava se esgotando para quem quer que estivesse dentro daquela mochila rosa. O som dos relinchos de Álamo ecoava pelo cânion como um grito de socorro desesperado. O cavalo branco batia os cascos no chão seco, criando pequenas nuvens de poeira que se dissipavam rapidamente no ar quente. Sua agitação aumentava a cada minuto que passava, pois o choro fraco que vinha de dentro da mochila rosa parecia estar ficando mais fraco. Thomas, na varanda de sua cabana, parou de repente quando o som distante chegou até seus ouvidos. Conhecia aquele relincho há anos suficientes para saber que não era um chamado comum. Havia urgência ali, desespero. Álamo nunca se comportava daquela maneira, a menos que algo muito grave estivesse acontecendo. "O que foi, menino?", murmurou para si mesmo, descendo os degraus da varanda com pressa renovada. Suas botas deixaram marcas na terra enquanto se dirigia ao pequeno galpão onde guardava sua antiga caminhonete. O veículo tinha mais de 15 anos, mas ainda funcionava perfeitamente, adaptado às condições difíceis da região árida. Enquanto dirigia na direção dos relinchos, Thomas sentiu uma ansiedade crescente no peito. Álamo havia sido seu companheiro fiel durante todos os anos de luto, o único ser que parecia entender sua dor silenciosa. A ideia de que algo pudesse ter acontecido com o animal o aterrorizava mais do que estava disposto a admitir. O caminho até o cânion era irregular, cheio de pedras e buracos que exigiam cuidado constante. Thomas conhecia cada curva, cada obstáculo, pois havia percorrido aquela rota centenas de vezes durante suas caminhadas solitárias. A paisagem ao redor permanecia imutável. Rochas vermelhas, arbustos espinhosos e o céu azul infinito que parecia engolir todos os sons. Quando finalmente avistou Álamo ao longe, Thomas sentiu um alívio momentâneo. O cavalo estava de pé, aparentemente ileso, mas seu comportamento era completamente atípico. Ele permanecia imóvel ao lado de algo colorido no chão, como um guardião silencioso que recusava abandonar seu posto. Thomas estacionou a caminhonete e desceu lentamente, suas pernas já não tão ágeis quanto costumavam ser. "Álamo, o que você está fazendo aqui?", perguntou, aproximando-se com cuidado. O cavalo o olhou por um momento. Depois, voltou a atenção para o objeto no chão. Relinchou novamente e bateu os cascos, como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Foi então que Thomas viu claramente uma mochila rosa infantil, completamente fora de lugar naquele ambiente desolado. Sua primeira reação foi de confusão. O que uma mochila de criança estaria fazendo ali, no meio do nada? Quem poderia tê-la deixado em um lugar tão remoto? Álamo se posicionou entre Thomas e a mochila, não de forma agressiva, mas protetiva. Seus olhos escuros expressavam uma intensidade que o rancheiro nunca havia visto antes. O cavalo baixou o focinho na direção da mochila e depois olhou diretamente para Thomas,
como se estivesse pedindo para que investigasse. Está bem, menino. Eu entendo, disse Thomas, estendendo a mão para acalmar o animal. Deixe-me ver o que é isso. Quando se ajoelhou ao lado da mochila, Thomas ouviu um som tão fraco que inicialmente pensou ser apenas o vento entre as rochas. Mas Álamo relinchou novamente, mais baixo desta vez, quase como um sussurro urgente. O rancheiro inclinou a cabeça, concentrando-se, e então ouviu claramente um choro abafado, desesperado, vindo de dentro da mochila. Suas mãos tremeram quando alcançou o zíper. Durante 60 anos de vida, Thomas havia enfrentado muitas situações difíceis, mas nada o havia preparado para aquele momento. Álamo permaneceu imóvel ao seu lado, como se entendesse a gravidade do que estava prestes a ser revelado. O zíper desceu lentamente, e Thomas sentiu seu coração acelerar. Não fazia ideia do que encontraria ali dentro, mas sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O choro ficou mais audível, mais desesperado, e Thomas percebeu que não havia tempo para hesitações. "Meu Deus!", sussurrou, preparando-se para descobrir o mistério que Álamo havia encontrado naquele cânion desolado. O zíper da mochila desceu completamente, revelando um interior que fez Thomas recuar instintivamente. Dentro, envolvida em panos sujos e mal cuidados, estava uma bebê recém-nascida. Seus olhinhos estavam fechados, o rostinho vermelho e contraído pelo choro, e ela se movia fracamente como se lutasse contra algo invisível. "Não é possível", murmurou Thomas, suas palavras sendo engolidas pelo vento quente do deserto. As mãos dele tremiam violentamente enquanto observava a criança, tentando processar a enormidade do que acabara de descobrir. Quem poderia ter feito algo tão monstruoso? Quem poderia abandonar uma bebê indefesa no meio do nada, à mercê do calor escaldante e dos predadores? Álamo se aproximou ainda mais, baixando o focinho na direção da mochila. O cavalo parecia entender perfeitamente a fragilidade da situação, seus movimentos se tornando extremamente cuidadosos. Ele farejou suavemente o ar ao redor da bebê, como se estivesse avaliando seu estado. E então olhou para Thomas com uma expressão que parecia dizer: "Precisa fazer alguma coisa. Agora." Thomas pegou a bebê com cuidado extremo, seus braços tremendo não apenas pela emoção, mas pela responsabilidade súbita que havia caído sobre ele. A criança estava quente demais, sua respiração irregular e fraca. Sinais claros de desidratação marcavam o pequeno rosto, e Thomas sabia que cada minuto era crucial. "Está tudo bem, pequena?", sussurrou, sua voz embargada por uma emoção que não sentia há anos. "Você está segura agora. Não vou deixar nada acontecer com você." A bebê abriu os olhos por um momento, revelando um olhar azul claro que parecia procurar algo familiar em meio ao caos. Thomas sentiu seu coração se partir ao ver aquela expressão de desamparo total, aquela busca desesperada por proteção e amor que toda criança merecia encontrar. Álamo relinchou suavemente, um som quase maternal que pareceu acalmar a bebê. O cavalo se posicionou ao lado de Thomas, criando uma barreira protetiva contra o vento e o sol. Era como se ele entendesse intuitivamente que sua missão agora era proteger aquela vida frágil que o destino havia colocado em seu caminho. "Preciso levá-la daqui", disse Thomas, mais para si mesmo do que para o cavalo. "Preciso de ajuda. Preciso da Rosa." Rosa Martinez era sua vizinha mais próxima, uma enfermeira aposentada que vivia sozinha numa pequena casa a alguns quilômetros dali. Ela havia sido amiga de Clara durante os últimos anos de vida da esposa, e Thomas sabia que poderia confiar nela. Se alguém poderia ajudar aquela bebê, era Rosa. Com movimentos cuidadosos, Thomas envolveu a criança em sua própria camisa, criando um abrigo improvisado contra o calor. A bebê continuava a chorar fracamente, mas parecia responder ao toque humano, seus pequenos punhos se fechando ao redor dos dedos dele. "Álamo, preciso que você venha comigo", disse Thomas.
dirigindo-se ao cavalo. Essa pequena vai precisar de todos nós. O cavalo branco o seguiu até a caminhonete, seus cascos criando uma trilha sonora estéril que parecia dizer: estou aqui, não vou abandonar vocês. Thomas acomodou a bebê no banco ao seu lado, mantendo uma mão protetiva sobre ela enquanto dirigia com a outra. A viagem até a casa de Rosa pareceu durar uma eternidade. Cada buraco na estrada, cada solavanco fazia Thomas se preocupar com a criança frágil que carregava. Álamo seguia a caminhonete, mantendo-se sempre próximo, como um guardião silencioso que havia assumido a responsabilidade de proteger aquela vida. Quando finalmente chegaram à casa de Rosa, Thomas buzinou repetidamente, um som urgente que cortou o silêncio da tarde. A porta se abriu rapidamente, revelando uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque e olhos castanhos que imediatamente se encheram de preocupação. Thomas, o que aconteceu? Perguntou Rosa, descendo os degraus da varanda. Encontrei uma bebê abandonada, respondeu Thomas, sua voz carregada de urgência. Ela precisa de ajuda médica imediatamente. O mundo de todos eles estava prestes a mudar para sempre. Rosa Martinez não perdeu tempo em perguntas. Seus anos de experiência como enfermeira emergiram instantaneamente quando viu a bebê nos braços de Thomas. Com movimentos precisos e profissionais, ela guiou o homem para dentro de casa, suas mãos já avaliando o estado da criança antes mesmo de tocá-la. Ponha ela aqui na mesa da cozinha, instruiu Rosa, espalhando rapidamente toalhas limpas sobre a superfície. Preciso ver o estado dela. Quanto tempo você acha que ela estava lá fora? Não sei ao certo, respondeu Thomas, suas mãos ainda tremendo enquanto depositava cuidadosamente a bebê sobre as toalhas. Álamo me levou até ela. Ele estava agitado desde de manhã, como se soubesse que algo estava errado. Rosa inclinou-se sobre a criança, seus dedos experientes verificando pulso, temperatura e respiração. O que viu a preocupou profundamente. A bebê estava desidratada, com sinais claros de exposição prolongada ao calor. Sua pele estava muito quente e a respiração irregular indicava estresse extremo. Ela está em estado crítico, murmurou Rosa, dirigindo-se rapidamente a um armário onde guardava suprimentos médicos que mantinha desde a aposentadoria. Preciso baixar a temperatura dela e começar a reidratação imediatamente. Álamo, que havia sido deixado do lado de fora, começou a caminhar em círculos nervosos ao redor da casa. O cavalo branco parecia sentir a urgência da situação, seus cascos batendo ritmicamente no chão, enquanto relinchos suaves escapavam de sua garganta. Era como se ele estivesse montando guarda, protegendo a casa onde a bebê estava recebendo cuidados. Thomas, preciso que você me ajude, disse Rosa, preparando soluções e medicamentos. Vou precisar de água morna, não muito quente, e todas as toalhas limpas que conseguir encontrar no armário do corredor. Enquanto trabalhavam juntos, uma conexão silenciosa se formou entre os dois adultos. Rosa havia perdido seu marido há 3 anos em um acidente de trabalho e desde então vivia sozinha, dedicando suas habilidades médicas aos vizinhos da região quando necessário. Thomas, por sua vez, encontrava na situação uma chance de canalizar toda a paternidade que nunca havia podido exercer. Quem poderia ter feito isso? Perguntou Thomas, observando Rosa trabalhar com eficiência impressionante. Quem abandona uma bebê no meio do deserto? Alguém muito desesperado, respondeu Rosa, sem tirar os olhos da criança. Ou alguém muito cruel. Não consigo pensar em nenhuma outra explicação. A bebê começou a responder aos cuidados gradualmente. Sua respiração se estabilizou e o choro, embora ainda fraco, se tornou mais consistente. Rosa conseguiu fazer com que ela tomasse pequenos goles de uma solução reidratante. E cada reação positiva da criança era como uma pequena vitória. Ela vai ficar bem? Perguntou Thomas,
sua voz carregada de ansiedade paternal. Ainda é cedo para ter certeza, respondeu Rosa honestamente. Mas ela está respondendo ao tratamento. É uma lutadora, essa pequena. Do lado de fora, Álamo havia se posicionado estrategicamente onde podia ver a janela da cozinha. O cavalo permanecia imóvel, como uma sentinela branca contra a paisagem árida. Seus ouvidos em constante movimento, captando qualquer som que pudesse representar perigo. Sabe o que me preocupa? Disse Rosa, enquanto trocava as roupas improvisadas da bebê por panos limpos. Quem quer que tenha feito isso pode voltar. Se descobrirem que ela sobreviveu, a frase ficou no ar, carregada de implicações sombrias. Thomas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não havia pensado nessa possibilidade antes, mas agora percebia que talvez estivessem lidando com algo muito mais perigoso do que simples abandono. Então, o que fazemos? Perguntou Thomas. Por enquanto, cuidamos dela, respondeu Rosa, cobrindo a bebê com uma manta macia. E rezamos para que quem quer que tenha feito isso pense que ela não sobreviveu. A bebê abriu os olhos novamente, e desta vez seu olhar pareceu encontrar o de Thomas. Naquele momento, ele soube que não importava o que acontecesse, não permitiria que nada de mal acontecesse àquela criança. Lá fora, Álamo relinchou suavemente, como se concordasse com a decisão silenciosa que acabara de ser tomada. Os dias seguintes transcorreram numa rotina delicada e intensa. Rosa havia transformado seu quarto de hóspedes em uma espécie de berçário improvisado, onde a bebê, que eles começaram a chamar carinhosamente de Sofia, recebia cuidados constantes. Thomas praticamente se mudara para a casa, dormindo no sofá da sala para estar sempre próximo caso fosse necessário. Álamo havia estabelecido sua própria rotina de vigilância. Durante o dia, o cavalo branco permanecia pastando próximo à casa, mas sempre com um olho atento aos arredores. À noite, ele se posicionava estrategicamente sob a janela do quarto onde Sofia dormia, como um guardião silencioso que nunca baixava a guarda. Nunca vi um animal se comportar assim, comentou Rosa numa manhã, enquanto preparava o café e observava Álamo através da janela. É como se ele entendesse perfeitamente a importância do que está acontecendo aqui. Thomas, que embalava Sofia em seus braços, sorriu pela primeira vez em semanas. Álamo sempre foi especial, mas desde que encontramos a pequena, ele parece ter encontrado um propósito que não sabia que procurava. A bebê havia se recuperado notavelmente nos últimos dias. Sua cor havia melhorado. A respiração se estabilizara completamente e ela começava a mostrar os primeiros sinais de um temperamento forte. Chorava quando tinha fome, se acalmava quando era carregada e seus olhos já seguiam rostos familiares com interesse crescente. Ela tem uma marca de nascença interessante, observou Rosa, examinando suavemente o braço direito da criança. Parece uma pequena estrela aqui no pulso. Pode ser útil para a identificação no futuro. Thomas se aproximou para ver melhor. A marca era delicada, mas distintiva. Uma pequena mancha em formato de estrela que se destacava sutilmente na pele clara da bebê. Você acha que devemos registrar isso de alguma forma? Já fotografei, respondeu Rosa, mostrando algumas fotos que havia tirado com uma velha câmera digital. Documentei tudo desde que ela chegou aqui. Peso, medidas, condição geral. Se um dia for necessário provar que cuidamos bem dela, a frase ficou suspensa no ar, carregada de preocupações que ambos preferiam não verbalizar. Ambos sabiam que não poderiam manter Sofia indefinidamente sem que alguém fizesse perguntas. Mas também sabiam que entregá-la às autoridades poderia significar colocá-la em perigo novamente. Preciso ir à cidade amanhã, disse Thomas, ajeitando Sofia mais confortavelmente em seus braços. Comprar suprimentos, fraldas, roupas adequadas e talvez conversar discretamente com algumas pessoas. Rosa o olhou com preocupação. Que tipo de pessoas?
Pessoas que podem ter ouvido algo, rumores, conversas estranhas, alguém que possa ter visto algo incomum na região recentemente. Thomas fez uma pausa, seus olhos se encontrando com os dela. Precisamos descobrir quem fez isso, Rosa. Não podemos simplesmente esperar que nunca mais apareçam. Do lado de fora, Álamo levantou a cabeça subitamente, suas orelhas se movendo na direção da estrada. O cavalo permaneceu imóvel por alguns segundos, depois relaxou, retornando ao seu pastoreio vigilante. Falso alarme, mas uma lembrança constante de que o perigo poderia aparecer a qualquer momento. "E se descobrirmos quem foi?" perguntou Rosa, sua voz baixa. "O que faremos então?" Thomas olhou para Sofia, que dormia pacificamente em seus braços. A criança havia se tornado mais do que uma responsabilidade. Havia se tornado uma fonte de amor e propósito que ele pensava ter perdido para sempre. "Faremos o que for necessário para protegê-la", respondeu, sua voz firme. "Ela é nossa agora, Rosa. Não vou deixar que ninguém a machuque." Rosa assentiu, sentindo que suas próprias emoções se alinhavam com as de Thomas. A bebê havia trazido algo de volta às suas vidas, um senso de família, de propósito compartilhado. "Então vamos descobrir a verdade", disse ela, "mas com cuidado, muito cuidado." Álamo relinchou suavemente do lado de fora, como se aprovasse a decisão que acabara de ser tomada. A luta para proteger Sofia estava apenas começando. A paranoia consumia Ricardo Mendonça como um veneno lento e persistente. 3 dias haviam se passado desde que abandonara a mochila rosa no cânion, e a cada hora que passava, sua necessidade de confirmação crescia. Precisava saber se seu problema havia sido resolvido definitivamente, se o deserto havia cumprido seu papel silencioso. Dirigindo novamente pela estrada empoeirada, Ricardo sentia as mãos suarem contra o volante do Mercedes. Havia contado para Helena que resolveria tudo, que ela nunca mais precisaria se preocupar com lembretes dolorosos de sua infidelidade. Mas e se alguém tivesse encontrado a mochila? E se sua solução perfeita tivesse se tornado um problema ainda maior? "Impossível", murmurou para si mesmo, acelerando na direção do cânion. "Ninguém vai àquele lugar, é isolado demais, selvagem demais." Mas quando chegou ao local onde havia deixado a mochila, Ricardo sentiu o mundo girar ao redor dele. O lugar estava vazio, completamente vazio, nem sinal da mochila rosa, nem evidência de que algo havia estado ali. Apenas marcas de cascos na poeira e pegadas humanas que claramente não eram suas. "Não, não, não", repetiu, saindo do carro e correndo até o local exato onde havia depositado a mochila. Procurou desesperadamente entre as rochas, pensando que talvez o vento a tivesse movido. Mas não havia nada. Alguém havia encontrado sua tentativa de solução final. A mente de Ricardo corria em velocidade frenética, calculando possibilidades e consequências. Se alguém havia encontrado a bebê viva, se alguém havia feito a conexão entre a criança e ele, tudo pelo que havia lutado durante décadas estaria perdido. Sua reputação, sua fortuna, seu casamento, sua posição na sociedade, tudo dependia de manter aquele segredo enterrado. "Preciso descobrir quem foi", disse em voz alta, sua voz ecoando entre as rochas. "Preciso saber o que aconteceu." Ricardo retornou ao carro com uma determinação sombria. Se não podia resolver o problema de forma silenciosa, precisaria usar outros métodos. Tinha recursos, tinha influência, tinha conexões que poderiam ajudá-lo a descobrir quem havia interferido em seus planos. Naquela mesma tarde, 2 investigadores particulares receberam uma ligação de um cliente muito rico, oferecendo uma quantia substancial por informações sobre um suposto sequestro de bebê na região do cânion. Ricardo havia inventado uma história elaborada sobre sua filha ter sido sequestrada por criminosos que exigiam resgate silencioso. "Quero que revistam cada casa num raio de 50 quilômetros",
instruiu Ricardo ao telefone. Alguém encontrou minha filha e preciso saber quem foi. Usem todos os recursos necessários. Enquanto isso, na casa de Rosa, Álamo de repente levantou a cabeça, suas narinas se dilatando. O cavalo branco sentiu algo no ar, um cheiro familiar, perigoso, que o fez se lembrar daquele primeiro dia no canyon. Seus instintos gritavam perigo, mas desta vez o perigo não estava próximo, estava se aproximando. Thomas, que brincava com Sofia no jardim, notou o comportamento alterado do cavalo. "O que foi, Álamo?" perguntou, levantando-se com a bebê no colo. "Você sentiu algo?" O cavalo se posicionou protetivamente entre Thomas e a estrada, seus músculos tensos, pronto para agir. Rosa saiu da casa, secando as mãos num pano de prato, e imediatamente percebeu a tensão no ar. "Algo está errado", disse ela. Aproximando-se de Thomas, "Álamo está agitado, e ele só fica assim quando há perigo real. Talvez devêssemos entrar", sugeriu Thomas. Mas antes que pudessem se mover, ouviram o som de um carro se aproximando na estrada de terra. Não era um som comum naquela região isolada, especialmente não de um veículo claramente caro. Um Mercedes preto apareceu na curva, dirigindo lentamente, como se o motorista estivesse procurando algo específico. O carro parou em frente à propriedade de Rosa, e um homem bem vestido, com óculos escuros e expressão séria, saiu do veículo. Ricardo Mendonça havia decidido fazer uma investigação pessoal. Começaria pelas propriedades mais próximas ao canyon, fazendo perguntas discretas, observando reações. Não sabia que estava prestes a se encontrar cara a cara com a bebê que havia tentado eliminar. "Boa tarde", disse Ricardo, aproximando-se da cerca. "Desculpem incomodar, mas estou procurando informações sobre minha filha desaparecida." Thomas instintivamente apertou Sofia mais contra o peito, enquanto Álamo se posicionou ainda mais defensivamente. O cavalo branco havia reconhecido o cheiro. Este era o homem que havia abandonado a bebê no canyon. O confronto que mudaria tudo estava prestes a começar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica. Ricardo estudava os rostos à sua frente, procurando por qualquer sinal de nervosismo ou culpa. Thomas segurava Sofia de forma quase imperceptível, mais próxima ao peito, enquanto Rosa mantinha uma expressão cuidadosamente neutra, seus anos de experiência como enfermeira a ajudando a controlar as emoções. Álamo, porém, não conseguia esconder sua agitação. O cavalo branco se movimentava inquieto, seus cascos batendo no chão num ritmo nervoso. Suas narinas se dilatavam constantemente. E ele mantinha a cabeça levantada, como se estivesse pronto para atacar a qualquer momento. "Que tipo de informações o senhor está procurando?" perguntou Rosa, sua voz controlada, mas cautelosa. "Há quantos dias sua filha desapareceu?" Ricardo ajustou os óculos escuros, estudando o grupo à sua frente. 3 dias, respondeu, sua voz carregada de uma preocupação que parecia genuína para quem não conhecia a verdade. "Acreditamos que ela foi sequestrada por criminosos que estão pedindo resgate em silêncio. Estamos seguindo todas as pistas possíveis." "Sequestrada?" repetiu Thomas, tentando manter a voz estável. "Que idade tem sua filha?" "Recém-nascida", respondeu Ricardo, observando atentamente a reação de cada palavra. "Apenas alguns dias de vida. Os criminosos a levaram da maternidade durante uma transferência." Sofia escolheu aquele momento para se mexer nos braços de Thomas, emitindo um pequeno som que fez Ricardo dar um passo à frente instintivamente. O movimento foi sutil, mas Álamo o captou imediatamente. O cavalo se posicionou ainda mais defensivamente, criando uma barreira física entre Ricardo e a bebê. "Cavalo nervoso", comentou Ricardo, tentando soar casual. "Ele sempre fica assim com estranhos?"
Álamo é muito protetor, respondeu Thomas, sua mão automaticamente acariciando o pescoço do animal. Especialmente quando há crianças por perto. Ele tem um instinto muito forte. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Havia uma bebê ali, exatamente da idade que deveria ter se tivesse sobrevivido. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Posso perguntar sobre a criança que estão cuidando? Disse, tentando soar apenas curioso. É nossa, respondeu Rosa rapidamente. Talvez rápido demais. Quer dizer, estamos cuidando dela temporariamente. Questões familiares. Ricardo deu mais um passo à frente, e desta vez, Álamo relinchou alto. Um som de advertência que cortou o ar como uma lâmina. O cavalo branco se posicionou diretamente no caminho do empresário, seus olhos escuros fixos no homem que reconhecia como fonte de perigo. Interessante, murmurou Ricardo, observando a reação do animal. Ele parece me reconhecer de algum lugar. Thomas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como o homem falava, algo na forma como observava Sofia, que disparava todos os seus alarmes internos. Álamo, obviamente, sentia a mesma coisa, e o cavalo nunca estava errado sobre pessoas perigosas. Bem, se vocês não viram nada suspeito nos últimos dias, não vou incomodá-los mais, disse Ricardo, recuando lentamente. Mas deixo meu cartão caso se lembrem de algo. Ele estendeu um cartão elegante que identificava Ricardo Mendonça, Investimentos e Desenvolvimento Imobiliário. O nome significava poder e influência na região, e todos ali sabiam disso. Claro, disse Rosa, pegando o cartão com dedos que tremiam quase imperceptivelmente. Esperamos que encontre sua filha em breve. Ricardo assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Sofia por alguns segundos longos demais. E bebê bonita, comentou. Que idade tem? Algumas semanas, respondeu Thomas, tentando soar natural. Murmurou Ricardo, voltando lentamente ao carro. Bem, obrigado pelo tempo de vocês. Quando o Mercedes finalmente desapareceu na curva, Thomas e Rosa permaneceram imóveis por vários minutos, como se temessem que qualquer movimento pudesse trazer o homem de volta. Álamo continuou olhando na direção da estrada, ainda alerta, ainda protegendo. Aquele era ele, disse Thomas finalmente, sua voz baixa e tensa. O homem que abandonou Sofia. Tenho certeza, concordou Rosa, olhando para o cartão em suas mãos. Álamo reconheceu, e a maneira como ele olhava para ela. Sofia começou a chorar, como se sentisse a tensão ao redor dela. Thomas a embalou suavemente, mas seus olhos permaneceram fixos na estrada vazia. Ele vai voltar, disse Rosa. E da próxima vez, não virá sozinho. As horas seguintes foram de preparação silenciosa e tensa. Thomas e Rosa sabiam que tinham pouco tempo antes que Ricardo retornasse com reforços. A noite caiu sobre a região árida como um manto protetor, mas nenhum dos dois conseguiu dormir adequadamente. Sofia, como se sentisse a tensão ao redor dela, permaneceu mais agitada que o normal. Álamo estabeleceu um patrulhamento constante ao redor da propriedade. O cavalo branco se movia em círculos largos, suas orelhas sempre alertas, captando qualquer som que pudesse indicar a aproximação de veículos. Seus instintos estavam em alerta máximo, e ele sabia que a luta pela proteção de Sofia estava apenas começando. Precisamos pensar logicamente, disse Rosa, embalando a bebê enquanto Thomas verificava as fechaduras das portas e janelas. Ele tem recursos que não temos: dinheiro, influência, conexões. Se decidir usar tudo isso contra nós, não vamos facilitar para ele. Interrompeu Thomas, sua determinação crescendo a cada minuto. Sofia não é apenas uma criança que encontramos. Ela é nossa responsabilidade agora, nossa filha. A palavra filha ecoou entre eles com um significado profundo. Ambos haviam perdido a chance de serem pais biológicos, mas o destino havia lhes dado uma oportunidade inesperada.
Não permitiriam que ninguém, independentemente de seu poder ou riqueza, destruísse essa segunda chance. Na manhã seguinte, como previsto, Ricardo retornou. Mas desta vez não estava sozinho. 2 homens de terno acompanhavam um oficial da polícia local, e Ricardo trazia consigo uma pasta cheia de documentos que supostamente provavam seus direitos paternais. Sargento Rodrigues, cumprimentou Rosa, o policial que conhecia há anos. Que surpresa vê-lo aqui. Dona Rosa, respondeu o sargento, claramente desconfortável com a situação. O Sr. Mendonça apresentou uma queixa formal sobre o desaparecimento de sua filha. Preciso investigar todas as possibilidades. Ricardo se adiantou, sua confiança renovada pela presença da autoridade. Como expliquei ao sargento, tenho motivos para acreditar que minha filha possa estar sendo mantida aqui. Não estou acusando ninguém de má fé, mas preciso verificar. Thomas apareceu na porta, Sofia em seus braços, e a reação de Ricardo foi imediata. Seus olhos se fixaram na bebê com uma intensidade que não conseguiu esconder completamente. Essa é ela, disse, dando um passo à frente. Essa é minha filha. Álamo, que havia se posicionado estrategicamente próximo à casa, imediatamente se colocou entre Ricardo e a entrada. O cavalo branco se recusou a se mover, criando uma barreira física que nenhum dos homens presentes ousou desafiar. Interessante, murmurou um dos investigadores particulares. O animal parece ter uma reação muito específica ao Sr. Mendonça. Cavalos podem ser imprevisíveis, respondeu Ricardo rapidamente, mas sua voz carregava uma nota de nervosismo. Sargento, preciso que a criança seja entregue imediatamente. Tenho documentos que provam minha paternidade. O sargento Rodrigues estudou os papéis que Ricardo lhe entregou. Eram convincentes, elaborados por advogados caros, mas algo na situação o incomodava. Senhor Mendonça, esses documentos mostram que o senhor registrou uma queixa de sequestro, mas não vejo certidão de nascimento ou outros documentos que comprovem paternidade. Foram destruídos durante o sequestro, respondeu Ricardo prontamente. Mas posso obter segundas vias. Rosa se aproximou, carregando uma pasta própria. Sargento, gostaríamos de mostrar algo ao senhor. Ela abriu a pasta, revelando as fotografias que havia tirado de Sofia nos primeiros dias, documentando seu estado quando foi encontrada. Esta criança foi encontrada abandonada, desidratada e em estado crítico, explicou Rosa, sua voz profissional e controlada. Quem quer que a tenha deixado no canyon não tinha intenção de que sobrevivesse. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Isso é impossível, disse, sua voz subindo um tom. Minha filha foi sequestrada da maternidade. Não foi abandonada. Então, como explica o fato de seu cavalo ter uma reação tão específica ao senhor? Perguntou Thomas, apontando para Álamo. Animais não mentem, senhor Mendonça. Eles reconhecem quem representa perigo. O sargento Rodrigues olhou de Ricardo para Álamo, depois para Sofia nos braços de Thomas. A bebê estava calma, satisfeita, obviamente bem cuidada. Mas quando Ricardo tentou se aproximar novamente, ela começou a chorar. Um choro de desconforto que contrastava com seu comportamento tranquilo com Thomas e Rosa. Isso é muito estranho, comentou o sargento. Bebês geralmente reagem bem aos pais. Ela está traumatizada pelo sequestro, insistiu Ricardo. Mas sua explicação soava cada vez menos convincente. Um dos investigadores particulares se aproximou do sargento. Há algo que o senhor deve saber, disse em voz baixa. Já encontramos algumas inconsistências na história do senhor Mendonça. O confronto estava se intensificando e todos sabiam que o próximo movimento determinaria o futuro de Sofia. O investigador particular, um homem magro de meia-idade chamado Detetive Santos, abriu seu próprio dossiê com expressão séria. Sargento Rodrigues,
Durante nossa investigação sobre o suposto sequestro, encontramos algumas informações perturbadoras. Ricardo sentiu seu sangue gelar. Havia contratado aqueles homens para encontrar Sofia, mas não esperava que fossem investigá-lo também. Do que está falando? Perguntou, tentando manter a voz firme. Primeiro, não há registro de nenhum sequestro em maternidade nos últimos dias, continuou Santos. Segundo, encontramos câmeras de segurança de um posto de combustível que mostram seu Mercedes na estrada para o Canyon no dia que alega ter acontecido o sequestro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, procurando por uma explicação que soasse plausível. Eu estava procurando por ela, conseguiu dizer finalmente, seguindo pistas dos sequestradores. Sozinho? Perguntou o sargento Rodrigues, sua desconfiança crescendo visivelmente. Sem comunicar à polícia que havia recebido informações sobre o paradeiro da criança, Álamo, como se sentisse que a verdade estava finalmente emergindo, se aproximou mais do grupo. O cavalo branco se posicionou próximo ao sargento, como se estivesse oferecendo apoio silencioso à investigação. Seus olhos permaneciam fixos em Ricardo, e seu comportamento estava comunicando algo que todos presentes conseguiam entender. Há mais, disse Santos, virando uma página em seu relatório. Conversamos com funcionários do hospital, onde o senhor alegou que sua filha nasceu. Não há registro de nenhuma criança nascida para uma mulher com o nome que forneceu. Thomas e Rosa trocaram olhares significativos. As mentiras de Ricardo estavam sendo desmontadas sistematicamente, peça por peça. Sofia, ainda nos braços de Thomas, havia parado de chorar e parecia estar ouvindo atentamente as vozes ao redor dela. Senhor Mendonça, disse o sargento Rodrigues, sua voz assumindo um tom mais oficial. Preciso que me explique essas inconsistências. Ricardo sentiu as paredes se fechando ao redor dele. Sua esposa Helena havia deixado claro que se o escândalo viesse à tona, ela o deixaria e levaria metade de sua fortuna. Seu círculo social, construído ao longo de décadas, o rejeitaria completamente. Não podia permitir que isso acontecesse. Está bem, disse finalmente, sua voz tremendo. Vou contar a verdade. Todos se inclinaram para a frente, expectantes. Álamo se aproximou ainda mais, como se soubesse que o momento crucial havia chegado. A mãe da criança era minha empregada, começou Ricardo, cada palavra saindo com dificuldade. Ela morreu no parto há uma semana. Eu entrei em pânico. Minha esposa não podia saber. Minha reputação não podia ser destruída. Então, você decidiu se livrar da bebê, disse Thomas, sua voz carregada de repulsa. Eu não sabia o que fazer, explodiu Ricardo. Vocês não entendem a pressão que eu estava enfrentando. Tudo pelo que trabalhei durante 40 anos estava em risco. Então, você abandonou uma recém-nascida no deserto, disse Rosa, sua voz fria como gelo. Deixou uma criança indefesa para morrer? Eu não pensei que ela sobreviveria, admitiu Ricardo, as palavras saindo como uma confissão desesperada. Pensei que seria rápido, que ninguém descobriria. O sargento Rodrigues se levantou, sua expressão demonstrando claramente sua repulsa. Senhor Ricardo Mendonça está preso por tentativa de homicídio e abandono de incapaz. Não! Gritou Ricardo. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos, tenho advogados. Tinha, corrigiu Santos. Mas suspeito que quando essa história se tornar pública, muitas coisas em sua vida vão mudar. Álamo se aproximou de Sofia, que estava nos braços de Thomas, e gentilmente tocou o rosto da bebê com o focinho. Era como se o cavalo estivesse dizendo, está segura agora, o perigo passou. Sofia sorriu pela primeira vez desde que havia sido encontrada. Um sorriso pequeno, mas radiantemente belo, que iluminou o rosto de todos os presentes. Exceto Ricardo, que estava sendo algemado e levado para a viatura policial.
Vocês não sabem o que fizeram, gritou ele enquanto era conduzido. Vocês destruíram uma família. Nós salvamos uma, respondeu Thomas, beijando suavemente a testa de Sofia. Salvamos uma vida que o senhor tentou destruir. Enquanto a viatura se afastava, Álamo relinchou suavemente, um som que ecoou pelo vale como um hino de vitória. A verdade havia triunfado e a justiça havia prevalecido. Os dias seguintes trouxeram uma transformação profunda para todos os envolvidos. A história do resgate heróico de Sofia pelo cavalo branco se espalhou pela região como um incêndio em campo seco. Jornalistas de cidades próximas chegaram para documentar o caso extraordinário, e Álamo se tornou uma espécie de celebridade local, sendo fotografado sempre próximo à bebê que havia salvado. Thomas e Rosa se encontraram no centro de uma atenção que nem buscavam nem desejavam, mas que serviu a um propósito importante: estabelecer publicamente sua ligação com Sofia e sua capacidade de cuidar dela. A comunidade local, impressionada com a dedicação dos dois e com a história milagrosa do resgate, ofereceu apoio incondicional. Nunca vi nada igual, comentou o Dr. Fernandes, pediatra que veio da cidade para examinar Sofia. Esta criança está perfeita, saudável, bem nutrida, obviamente amada. Vocês fizeram um trabalho extraordinário. Sofia havia crescido visivelmente nas últimas semanas. Seus olhos azuis agora seguiam rostos familiares com interesse. E ela respondia aos cuidados de Thomas e Rosa com sorrisos que derretiam corações. Mais impressionante ainda era sua conexão com Álamo. Sempre que o cavalo se aproximava, a bebê se acalmava instantaneamente, como se reconhecesse seu salvador. É uma ligação especial, observou Rosa, observando Álamo se debruçar cuidadosamente sobre o berço improvisado onde Sofia descansava no jardim. Ele a protege como se ela fosse sua própria filha. Thomas assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratidão. Se não fosse por ele, nunca teríamos encontrado ela. Nunca teríamos essa chance de ser uma família. A situação legal estava sendo resolvida gradualmente. Os advogados de Ricardo haviam tentado argumentar que ele tinha direitos paternais, mas a gravidade de suas ações, tentar assassinar a própria filha, havia chocado até os tribunais mais cínicos. Assistentes sociais vieram avaliar a situação e ficaram impressionados com o ambiente amoroso que Thomas e Rosa haviam criado. Vamos recomendar que a guarda permaneça com vocês, disse a assistente social, uma mulher gentil chamada Carmen. É óbvio que Sofia está prosperando sob seus cuidados, e a história de como ela foi encontrada, bem, alguns diriam que foi o destino. Álamo, como se entendesse que finalmente podia relaxar sua vigilância constante, começou a permitir que visitantes se aproximassem de Sofia, mas sempre permanecia por perto, um guardião silencioso que jamais esquecia sua responsabilidade. Uma tarde, enquanto Thomas trabalhava no jardim e Rosa preparava uma mamadeira para Sofia, Álamo fez algo que o surpreendeu completamente. O cavalo branco se aproximou da mochila rosa original, que haviam guardado como evidência, e a tocou gentilmente com o focinho. Em seguida, caminhou até o berço onde Sofia dormia e fez o mesmo gesto. Ele está fazendo uma conexão, sussurrou Rosa, observando o comportamento do animal. Ele lembra exatamente como encontrou ela. Thomas se aproximou de Álamo e acariciou seu pescoço. Obrigado, meu amigo, disse suavemente. Obrigado por nos dar essa família. O cavalo relinchou suavemente, um som que havia se tornado familiar e reconfortante. Era como se ele estivesse dizendo: foi meu prazer. Era isso que eu estava destinado a fazer. Enquanto isso, na prisão da cidade, Ricardo enfrentava as consequências de suas ações. Helena havia pedido o divórcio imediatamente após as revelações, levando metade de sua fortuna como prometera.
Seus negócios estavam desmoronando e sua reputação social estava destruída. Sozinho em sua cela, ele finalmente começou a entender a magnitude do que havia quase feito. Eu tentei matar minha própria filha, murmurou para si mesmo uma noite, a realidade finalmente penetrando em sua consciência. E tentei matar uma criança inocente por orgulho e medo. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo Mendonça experimentou algo que nunca havia sentido antes: remorso genuíno. Não pelos inconvenientes que suas ações haviam causado a ele próprio, mas pelo horror do que havia tentado fazer a uma criança indefesa. Na casa próxima ao canyon, Sofia adormeceu nos braços de Thomas enquanto Rosa cantava uma canção de ninar e Álamo observava através da janela. A família improvável havia encontrado sua felicidade e o amor havia triunfado sobre a crueldade. 3 meses depois do resgate, quando a vida parecia ter encontrado seu ritmo perfeito, uma notícia inesperada chegou que abalou toda a família. A assistente social, Carmen, apareceu na porta de Rosa numa manhã fria. Sua expressão grave contrastando com as visitas anteriores, sempre marcadas por sorrisos. "Preciso conversar com vocês", disse Carmen, sua voz carregada de uma seriedade que fez o coração de Thomas acelerar. "Há uma complicação no caso de Sofia." Rosa convidou Carmen para entrar, Sofia dormindo pacificamente em seus braços. Álamo, que havia estado pastando próximo à casa, se aproximou da janela, como se sentisse que algo importante estava acontecendo. "O que tipo de complicação?" perguntou Thomas, preparando-se para o pior. Carmen suspirou profundamente antes de responder. A família da mãe de Sofia apareceu. A avó materna entrou com um pedido de guarda, alegando que tem mais direitos sobre a criança do que vocês. O silêncio que se seguiu foi devastador. Thomas e Rosa trocaram olhares carregados de pânico. Durante meses, haviam se permitido acreditar que Sofia era realmente sua filha, que poderiam criá-la e amá-la sem medo de que alguém a levasse embora. "Mas nós salvamos ela", disse Rosa, sua voz tremendo. "Nós cuidamos dela quando estava morrendo. Nós a amamos." "Eu sei", respondeu Carmen, claramente desconfortável com a situação. "Mas legalmente, família biológica tem precedência. A avó é uma mulher respeitável, tem recursos financeiros adequados, e o tribunal está considerando seriamente o pedido." Thomas se levantou bruscamente, caminhando até a janela onde podia ver Álamo. O cavalo branco parecia sentir a tensão na casa, suas orelhas se movendo nervosamente enquanto observava os humanos em seu interior. "Quando?" perguntou Thomas, sua voz mal controlada. "A audiência é na próxima semana", respondeu Carmen. "Vocês terão a chance de apresentar seus argumentos, mas devo ser honesta. As chances não são boas." Sofia acordou nos braços de Rosa, seus olhos azuis brilhando com a inocência de quem não entende que sua felicidade está sendo ameaçada. Ela sorriu para Rosa, aquele sorriso radiante que havia se tornado a maior alegria de suas vidas. "Ela não nos conhece", disse Rosa, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Sofia não conhece essa mulher. Nós somos sua família, nós somos tudo o que ela conhece." "E Álamo?" perguntou Thomas, virando-se para Carmen. "Álamo é quem a salvou. Ele tem uma ligação especial com ela. Como pode o tribunal ignorar isso?" Carmen balançou a cabeça tristemente. "Tribunais lidam com leis, não com ligações emocionais ou histórias de animais heróicos. Por mais tocante que seja a história, eles vão focar na estabilidade financeira, na família biológica, nos aspectos práticos." Do lado de fora, Álamo começou a caminhar em círculos, seu comportamento refletindo a ansiedade que sentia vinda da casa. O cavalo branco havia protegido Sofia do abandono e da morte, mas não podia protegê-la do sistema legal. "Há algo que vocês devem saber", continuou Carmen. "A avó mora na capital. Se obtiver a guarda, Sofia será levada para longe daqui. Vocês provavelmente não a verão novamente." Essa foi a gota da água.
Rosa começou a chorar abertamente, segurando Sofia contra o peito, como se pudesse protegê-la através da força do amor. Thomas voltou para perto delas, envolvendo ambas em seus braços. Não vamos desistir, disse Thomas, sua voz firme apesar da dor. Não vamos deixar que levem nossa filha. Ela não é tecnicamente sua filha, disse Carmen gentilmente. Essa é a realidade legal. Ela é nossa filha em todos os sentidos que importam, replicou Rosa, sua voz feroz, apesar das lágrimas. Amor não é sobre DNA, é sobre cuidar, proteger, estar presente. E nós estivemos presentes desde o primeiro momento. Sofia, como se sentisse a tensão ao redor dela, começou a chorar. Mas quando Álamo relinchou suavemente do lado de fora, ela se acalmou imediatamente. A ligação entre eles permanecia forte, inquebrantável. Vamos lutar, disse Thomas, sua determinação crescendo. Vamos lutar com tudo o que temos. Carmen assentiu, embora sua expressão permanecesse sombria. Vocês vão precisar de um milagre, disse ela. O tribunal vai tomar sua decisão na próxima semana. E então, ela não terminou a frase. Não precisava. Todos sabiam que a família que haviam construído através do amor e do destino estava prestes a ser despedaçada pela lei fria e impessoal. O dia da audiência chegou envolto em uma atmosfera de tensão que se estendia muito além do tribunal. Thomas e Rosa haviam passado a semana preparando cada argumento, cada evidência de que eram os melhores cuidadores para Sofia. Álamo, como se entendesse a importância do dia, havia permanecido constantemente próximo à casa, uma presença reconfortante em meio à tempestade emocional. A sala do tribunal estava repleta de pessoas da comunidade que haviam vindo apoiar Thomas e Rosa. Jornalistas locais também estavam presentes, transformando o que deveria ser um processo legal privado em um evento público. No centro de tudo, Sofia dormia tranquilamente nos braços de Rosa, alheia ao fato de que seu futuro estava sendo decidido. A avó materna, Dona Esperança, era uma mulher elegante de 60 anos, bem vestida e acompanhada por advogados caros. Ela observava Sofia com uma expressão que misturava amor genuíno com determinação implacável. Meritíssimo, começou o advogado de Dona Esperança. Minha cliente é a legítima avó da criança. Ela tem recursos financeiros adequados, uma casa estável na capital e o direito legal de criar sua neta. O juiz, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, observou cuidadosamente todos os presentes. Senhor Martinez, disse ele, dirigindo-se ao advogado de Thomas e Rosa, apresente seus argumentos. O advogado deles, um homem jovem que havia aceitado o caso pro bono após se emocionar com a história, levantou-se nervosamente. Meritíssimo, meus clientes não apenas salvaram a vida desta criança, mas criaram um ambiente de amor e cuidado que permitiu que ela prosperasse. Mas isso não muda o fato de que não são família biológica, interrompeu o juiz. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta do tribunal se abriu e Ricardo Mendonça entrou, algemado e escoltado por 2 guardas. Sua aparência havia mudado drasticamente durante os meses na prisão. Estava mais magro, com olhos que refletiam uma transformação profunda. Meritíssimo, disse Ricardo, sua voz fraca, mas determinada. Peço permissão para falar. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Dona Esperança se levantou imediatamente. Objeção! Este homem tentou assassinar a criança. Exatamente por isso preciso falar, respondeu Ricardo, olhando diretamente para o juiz. Preciso contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. O juiz considerou por um momento, depois assentiu. Prossiga, mas seja breve. Ricardo respirou fundo. Depois olhou para Sofia nos braços de Rosa. Eu tentei matar minha própria filha, disse, sua voz carregada de remorso. Abandonei-a no deserto para morrer porque estava mais preocupado com minha reputação do que com a vida dela.
Lágrimas escorriam pelo rosto do homem que antes havia sido apenas cruel e calculista. Esses dois, disse ele, apontando para Thomas e Rosa, salvaram a vida que eu tentei destruir. Eles a amaram quando eu a rejeitei. Eles criaram uma família quando eu tentei eliminá-la. Qual é seu ponto? Perguntou o juiz. Meu ponto é que família não é sobre sangue, respondeu Ricardo. É sobre amor, proteção, sacrifício. Eu compartilho DNA com essa criança, mas nunca fui seu pai. Ele apontou novamente para Thomas e Rosa. São seus verdadeiros pais. Dona Esperança se levantou, claramente comovida. Posso falar, meritíssimo? O juiz assentiu. E ela caminhou lentamente até onde Rosa segurava Sofia. Posso vê-la? Perguntou suavemente. Rosa hesitou. Depois estendeu Sofia para a avó. Dona Esperança pegou a bebê com cuidado, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto observava o rosto da neta. Ela é linda, murmurou. Tem os olhos da minha Maria. Sofia olhou para a mulher estranha por um momento, depois começou a chorar. Dona Esperança tentou acalmá-la, mas o choro só intensificou. Foi então que um som familiar chegou através da janela aberta, o relincho suave de Álamo. Imediatamente, Sofia parou de chorar e olhou na direção da janela. Dona Esperança observou a reação da criança com surpresa. Depois olhou para Thomas e Rosa. Vocês a amam, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Com toda a nossa alma, respondeu Rosa, lágrimas escorrendo por seu rosto. Dona Esperança beijou suavemente a testa de Sofia. Depois a devolveu para Rosa. Então ela deve ficar onde é amada, disse ela, sua voz embargada de emoção. Dona Esperança, perguntou seu advogado, confuso. Retiro o pedido de guarda, ela disse firmemente. Quero que Sofia permaneça com Thomas e Rosa. O tribunal explodiu em aplausos. O juiz bateu o martelo, mas estava sorrindo. Caso encerrado, declarou. A guarda permanece com Thomas Oliveira e Rosa Martinez. Do lado de fora, Álamo relinchou alto, como se soubesse que sua família estava finalmente segura e unida para sempre. 6 meses depois da audiência, que mudou suas vidas para sempre, a vida no Canyon havia encontrado um ritmo de felicidade que nenhum dos 3 adultos havia imaginado ser possível. O outono pintava a paisagem com tons dourados e alaranjados, criando um cenário perfeito para a família que o destino havia unido de forma tão improvável. Sofia, agora com quase 1 ano de idade, havia crescido e se tornado uma criança vibrante e sorridente. Seus primeiros passos haviam sido dados no jardim da casa, com Thomas e Rosa aplaudindo emocionados, enquanto Álamo observava orgulhoso a alguns metros de distância. Suas primeiras palavras haviam sido papai e mamãe, dirigidas aos 2 que a haviam amado desde o primeiro momento. Mas a terceira palavra de Sofia havia sido cavalo, pronunciada com alegria quando viu Álamo se aproximando para seu ritual diário de carinho. A ligação entre a criança e o cavalo branco havia se tornado lendária na região, uma demonstração viva de que o amor transcende espécies e que a proteção verdadeira vem do coração. Thomas e Rosa haviam se casado numa cerimônia simples, mas emocionante, realizada no próprio jardim da casa, com Sofia nos braços de Rosa e Álamo, decorado com fitas coloridas. A comunidade inteira compareceu, celebrando não apenas a união de 2 corações solitários, mas o triunfo do amor sobre a adversidade. Nunca pensei que encontraria uma família aos 60 anos, dizia Thomas frequentemente, observando Sofia brincar no jardim enquanto Álamo pastava pacientemente próximo a ela. Mas às vezes o destino tem planos melhores do que os nossos. Rosa, que havia descoberto na maternidade tardia uma fonte de alegria que não sabia que existia, concordava completamente. Clara me dizia que tudo acontece por uma razão, ela costumava comentar. Agora entendo o que ela queria dizer.
A mochila rosa, que um dia simbolizara abandono e crueldade, havia sido transformada em um símbolo de esperança. Rosa a havia convertido em uma espécie de berço para as bonecas de Sofia. Uma transformação simbólica que representava como o amor podia mudar o significado de qualquer coisa. Dona Esperança visitava regularmente, trazendo presentes para Sofia e histórias sobre sua mãe Maria. Ela havia se tornado uma avó amorosa e presente, respeitando completamente a decisão que havia tomado no tribunal. Família não é sobre posse, ela dizia, é sobre amor incondicional. Ricardo, ainda cumprindo sua sentença, havia solicitado apenas uma coisa: uma fotografia de Sofia sorrindo. Não para guardar consigo, mas para lembrar diariamente da vida que havia quase destruído e da segunda chance que todos merecem. Sua transformação na prisão havia sido genuína, e ele dedicava seu tempo a ajudar outros detentos que haviam cometido crimes contra crianças a encontrar redenção. Álamo havia se tornado mais do que um cavalo de estimação. Ele era um membro da família, um guardião eterno que nunca esquecia sua missão original. Todas as manhãs, ele verificava se Sofia estava bem, tocando gentilmente seu rosto com o focinho antes de iniciar suas atividades diárias. Ele sabe que ela é especial. Observava Thomas, acariciando o pescoço do cavalo enquanto observavam Sofia dar seus primeiros passos vacilantes em direção ao animal. Ele sempre soube. A história da família improvisada havia se espalhado muito além da região, inspirando outras pessoas a abrir seus corações para crianças necessitadas. Vários orfanatos haviam relatado um aumento nas adoções, e a história de Álamo havia se tornado símbolo de que a proteção aos inocentes vem das formas mais inesperadas. Uma tarde, enquanto o sol se punha sobre o cânion pintando o céu de cores impossíveis, Sofia brincava no jardim com suas bonecas. Álamo estava deitado próximo a ela, atento, mas relaxado, enquanto Thomas e Rosa observavam da varanda. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Rosa, segurando a mão de Thomas. "Como tudo se encaixou perfeitamente, como se o universo conspirou para que encontrássemos uns aos outros." Thomas beijou suavemente a testa de sua esposa. "Não foi o universo", respondeu ele, olhando para Álamo. "Foi o amor. O amor sempre encontra um jeito." Sofia levantou os olhos para eles e sorriu. Aquele sorriso radiante que havia se tornado a luz de suas vidas. Álamo relinchou suavemente, como se aprovasse o momento perfeito que haviam criado juntos. A criança que havia sido abandonada para morrer no deserto havia encontrado não apenas vida, mas uma família que a amaria eternamente. O cavalo que havia seguido apenas seus instintos havia se tornado um herói. E dois corações solitários haviam descoberto que nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. No horizonte, o mesmo sol que um dia havia testemunhado o abandono cruel, agora iluminava uma família feliz, provando que mesmo nos lugares mais áridos, o amor pode florescer e criar os milagres mais belos.